Oi, eu sou a Beatriz Silva Santana, estudante de arquitetura do Instituto Federal de São Paulo. Essa pesquisa ela foi escrita por mim e pela minha orientadora Gisele Barros Rodrigues. E ela tem como tema a cidade e os outros, a presença negra na construção das cidades. Eu acho importante logo no começo explicar as aspas nos outros, que seria uma forma de crítica em colocar o corpo negro como algo alheio e fora do que seria considerado padrão. Uma pequena introdução sobre o nosso tema. A gente entende a colonização e o tráfico negreiro como esse deslocamento forçado da população africana de suas terras e a sua realocação no território brasileiro, em que as suas histórias elas passam a ser contadas por um ponto de vista de quem está no poder, a figura do homem branco. Então, as suas histórias elas são narradas por esse ponto de vista e modificadas para que as pessoas se mantenham nesse poder. Com isso, a população negra ela perde parte da sua identidade e ela é desumanizada o tempo todo. Apesar de tudo isso estar acontecendo, a gente consegue enxergar dentro das terras brasileiras um sentimento de comunidade negra e de afetividade entre essas pessoas. O objetivo da nossa pesquisa é colocar a população negra no centro da discussão e valorizar a sua importância. A partir disso, a gente quer resgatar a memória e a ancestralidade dessa população como forma de edificar a nossa identidade. A partir disso, a gente amplia as discussões sobre esse estudo da história e da cultura afro-brasileira, e com isso a gente procura construir uma narrativa decolonial e reforçar e valorizar a identidade negra. Uma narrativa decolonial seria dar voz a populações marginalizadas, que são excluídas o tempo todo e que são desvalorizadas, como, por exemplo, pessoas negras, mulheres, fora desse eixo padrão considerado algo bom dentro da academia. E a gente também quer apresentar os impactos e as influências realizadas pela população negra dentro das cidades, não só na forma física, como a mão de obra, como também na sociabilidade e na religião. A nossa metodologia foi embasada numa revisão bibliográfica em que a gente entendeu o eurocentrismo e o período colonial, o eurocentrismo sendo essa forma de dominação das pessoas brancas sobre as pessoas negras, e quem estivesse fora desse entendimento como padrão seria considerado inferior ou não valorizado. A partir disso, a gente consegue analisar a influência do racismo estrutural dentro da nossa sociedade e entender as formas como essas populações são excluídas o tempo todo. E com isso, a gente entende a importância de utilizar a decolonialidade dentro da nossa pesquisa e dar voz a essas pessoas. Alguns resultados e análises da nossa pesquisa, a gente consegue perceber essa inferiorização da cultura negra em relação a essa cultura universal branca, em que é considerado algo padrão, algo a ser seguido. A gente consegue analisar essas marcas territoriais nos territórios negros, como a forma física, como eu havia dito antes, na forma de construção, como também na forma de sociabilidade. A gente conseguiu compreender os mecanismos de privilégio que fazem com que uma parte da sociedade seja valorizada, enquanto outra só marginalizada. A gente também entendeu essa conceituação de território em que a gente pode entender o território como algo físico, algo como um fragmento da natureza, mas também um entendimento entre a relação entre território e a sociedade. E com isso a gente construiu uma perspectiva decolonial dentro da nossa pesquisa, como pode ser observado a partir dessa tabela, em que 58% da nosso referencial é por pessoas negras, 42% por mulheres, 17% por africanas e 75% por latino-brasileiros. Algumas considerações finais sobre a nossa pesquisa. A gente entende a necessidade de colocar esse corpo negro como protagonista, como narrador da sua própria história e dar voz a uma população que o tempo todo tenta ser apagada. E lutar contra essa constante tentativa de colocar o corpo negro como o outro. Além disso, a gente resgata parte da história do povo negro como forma de edificar a nossa identidade. E essa pesquisa está em andamento, ela tem como previsão terminar em janeiro de 2022. Essas são as nossas referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção.